O primeiro-ministro britânico Winston Churchill comentou famosamente após a guerra que o submarino U-Boat era a única coisa que realmente o assustou durante todo o conflito. Hoje, assim como naquela época, a simples menção AOS U-Boats evoca imagens de impiedosos assassinos de aço rondando os oceanos, caçando navios mercantes desavisados que enfrentam os obstáculos colocados diante deles. Enquanto a Luftwaffe alemã não tinha poder para bombardear a Reino Unido até a submissão, os U-Boats, por outro lado, ameaçavam a sobrevivência do país e, por associação, o futuro de uma Europa livre da tirania nazista, estrangulando os suprimentos vitais necessários da América do Norte para manter o país vivo. Mas o U-Boat não era uma criatura quase mítica como foi retratado pela mídia aliada, nem mesmo era um drone construído para atacar sem consciência. Era uma plataforma de armas tripulada por pessoas que viviam e trabalhavam dentro dela, algumas lutando por sua pátria, outras lutando pelo próprio ideal fascista. Como era para esses homens? Quais condições eles experimentaram durante patrulhas que às vezes duravam meses? No episódio de hoje, vamos entrar no casco de pressão desses tubarões de metal dos mares e tentar entender melhor as condições que esses homens experimentaram. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. Entre todas as classes de U-Boats lançadas pela Kriegsmarine na Segunda Guerra Mundial, o tipo 7C foi sem dúvida a espinha dorsal da frota de Karl Dönitz, com 568 exemplares concluídos e colocados em serviço. Uma evolução natural do anterior. Tipo 7B ou C tinha maior alcance, o que era de vital importância para a frota de U-Boats se eles quisessem interceptar comboios aliados muito longe no Atlântico Norte, onde os aviões britânicos, canadenses e posteriormente americanos inicialmente lutavam para alcançá-los a partir de suas bases terrestres. Essas máquinas ameaçadoras deslocavam apenas 769 toneladas de água na superfície, menos da metade de um destruidor típico da época, e tinham apenas 67 metros de comprimento 6, 2 metros de largura e 9, 6 metros de altura na torre de comando. Dentro deste espaço, cerca de 50 tripulantes teriam que viver, trabalhar e, claro, combater as marinhas aliadas que, por sua vez, os caçavam. Mas se isso já não fosse um aperto, esses números são bastante enganosos, pois não se traduzem em espaço livre para a tripulação. Muito pelo contrário, quase todo o espaço disponível estava preenchido com algo, seja tubulação, equipamentos elétricos, armamentos e, claro, suprimentos para as longas patrulhas. Para os homens no corpo do U-Boat, deve ter parecido às vezes que os projetistas só incluíram uma tripulação como uma reflexão tardia. Mas o U-Boat não foi projetado para cruzeiros de prazer. O U-Boat era uma arma de guerra impiedosa e, como tal, compreendia um armamento de 14 torpedos de 21 polegadas alimentando 5 tubos de torpedo do tipo 7C4 à frente e um na proa. Carregando uma poderosa ogiva de alto explosivo e capaz de viajar a mais de 40 nós uma vez que um habilidoso comandante de U-Boat tinha um navio inimigo em sua mira, as chances eram de que esse navio levaria um golpe e apenas os navios de guerra mais bem protegidos poderiam ter alguma chance de sobreviver. E se um único torpedo não fosse suficiente, nenhum capitão de U-Boat que se preze deixaria sem disparar um segundo e terminar o trabalho. Para os navios mercantes que transportavam os suprimentos vitais para a zona de guerra, quase não havia chance de sobreviver a um ataque. Nos primeiros dias, os U-Boats não usavam apenas torpedos, já que muitas vezes encontravam presas tão vulneráveis que podiam usar seu canhão de convés de 88 mm para eliminá-las. Isso não durou muito, no entanto, pois a Marinha Real e a Marinha Real Canadense rapidamente organizaram suas frotas para proteger os navios mercantes no comprovado sistema de comboio. Enfrentar destroyers com muitas vezes o poder de fogo de seus U-Boats os forçou a conduzir ataques de torpedos submersos quase exclusivamente, exceto em ocasiões muito raras, atacando quase sem aviso e depois se afastando da carnificina que haviam infligido com igual discrição. No entanto, o U-Boat não era perfeito e sua maior fraqueza, e uma que seria totalmente explorada pelos aliados,
era que, contrariamente à crença popular na época, eles não eram verdadeiros submarinos. Eles permaneciam na superfície a maior parte do tempo, submergindo apenas para atacar navios inimigos ou fugir de escoltas e aeronaves aliadas. Isso ocorria porque suas baterias, que garantiam o funcionamento subaquático deles, tinham vida útil curta antes de se esgotarem, fazendo o submarino emergir e operar com motores diesel convencionais para recarga. Mas isso, é claro, os expunha à detecção e ataque de navios e aeronaves. Se o submarino estivesse em perseguição, a vida útil da bateria seria ainda menor. Na superfície, um submarino era um péssimo navio de guerra, sem os canhões necessários para lutar contra os aliados, enquanto ser um péssimo marinheiro significava que ele não era ágil o suficiente para usar seus torpedos como um barco-torpedo. Assim, enquanto submerso, um submarino era o caçador, mas na superfície era o caçado. Com todas as armas manejadas por guerreiros ao longo da história, uma coisa permaneceu constante. E isso é que toda arma é tão boa quanto a pessoa que a usa. Essa pessoa precisa ser sempre forte, saudável e consistente. Dieta para fornecer a força para estarem no auge. Em terra, a cadeia de suprimentos se estende até a linha de frente a partir de sua fonte. Mas para as tripulações dos U-Boats, não há tal luxo. Eles só tinham o que podiam armazenar a bordo antes de partir, e isso significava encher todos os cantos e fendas com suprimentos necessários para manter os homens a bordo, alimentados e hidratados, por um período de tempo entre 3 a 12 semanas, às vezes mais, dependendo dos requisitos operacionais para a patrulha designada. A Kriegsmarine entendia a importância da dieta, e a maneira típica nazista impunha um regime rigoroso projetado para manter a saúde e o bem-estar de suas tripulações. Eles também entendiam os benefícios psicológicos de seus homens receberem refeições regulares de comida de boa qualidade, proporcionando algum conforto para aliviar o estresse de longas patrulhas, e ajuda a criar laços enquanto comiam juntos. Devido ao tamanho reduzido da tripulação de um submarino em comparação com navios de superfície, muitos tripulantes desempenhavam múltiplas funções. Geralmente, o navegador do submarino também agia como quartel-mestre, assegurando a boa provisão do submarino antes da partida. Havia refrigeração limitada a bordo para armazenar alimentos frescos, e geralmente esses eram consumidos no início da patrulha, assim como o fornecimento de pão fresco, após o qual as refeições eram principalmente alimentos enlatados. Uma cozinha de submarino raramente era ampla para o cozinheiro se movimentar, possuía o essencial, como 2 a 3 placas aquecedoras, um forno elétrico, uma pia e algum armazenamento. Devido à falta de sabor dos alimentos enlatados, cozinheiros capazes de tornar a comida mais saborosa eram muito valorizados pelos capitães de submarinos. Geralmente, a menos que a guerra interferisse, as tripulações tinham 3 refeições diárias, com o café da manhã consistindo em coisas como café, sopa de leitelho, biscoitos, pão duro com manteiga, ou mel e ovos. A sopa frequentemente reaparecia no almoço, agora enriquecida com batatas, carne e legumes, além de uma porção de frutas. Finalmente, o jantar ou ceia veria salsichas ou peixe enlatado, servido com queijo, pão se estivesse disponível, uma bebida quente e uma ração de chocolate. Devido à longa duração das patrulhas de U-Boats, frequentemente era inviável armazenar suprimentos para todo o percurso, necessitando reabastecimento. Os alemães inicialmente usavam navios de reabastecimento que encontravam os U-Boats em alto mar, às vezes operando a partir da neutra Espanha com a conivência das autoridades locais. Quando isso se tornou muito perigoso, os alemães empregaram uma frota de U-tanques designados como Tipo 14, mas conhecidos pelas tripulações dos U-Boats como barcos vaca leiteira. Para agilizar a construção, os navios compartilhavam características com o Tipo 7C. Foram planejados 24, mas só 10 foram concluídos e todos se perderam na guerra, obrigando a retirada dos U-Boats regulares das patrulhas. O reabastecimento ocorria à noite na superfície para evitar ser detectado. No entanto, em outubro de 1941 aeronaves aliadas estavam usando radar para localizar U-Boats na superfície, tornando o reabastecimento a qualquer hora, dia ou noite, uma experiência extremamente perigosa e estressante. As tripulações dos U-Boats trabalhavam durante o dia em uma rotação de 3 turnos, cada um durando 8 horas, com um turno dormindo, outro de serviço, e um terceiro realizando as tarefas diversas para manter os U-Boats.
Uma das tarefas mais importantes era ficar de vigia na torre de comando, vasculhando a área ao redor e mantendo uma vigilância para as aeronaves aliadas que, por sua vez, os caçavam. Durante os meses de verão, essa geralmente era uma das tarefas mais preferíveis, pois proporcionava AOS homens ar fresco e sol, mas durante os meses de inverno era uma das mais odiadas. Os U-Boats tinham notoriamente péssimas qualidades de navegação na superfície e eram balançados até mesmo no clima mais levemente instável. Sentados baixos na água, as tripulações de vigia eram constantemente molhadas por ondas que cobriam seus U-Boats, balançando-os no topo da torre, podendo adoecer até os marinheiros mais experientes. O enjoo do mar era tão perigoso para muitas tripulações quanto o inimigo, especialmente quando a frota expandia rapidamente no início da guerra, tendo que usar recrutas direto do treinamento naval básico. A tripulação bastante crua do U-570, por exemplo, estava tão debilitada pelo enjoo do mar e tão inexperiente, incluindo o capitão, que sofreu danos leves de um ataque de avião da Força Aérea Real. Eles se renderam a ele. O U-Boat então foi capturado e pressionado a servir na Marinha Real como HMS Graf. Retornar de um turno tempestuoso de vigia oferecia pouco alívio. Os homens, com pouca troca de roupas e sem meio de secá-las corretamente, deixavam-nas secar naturalmente enquanto prosseguiam suas tarefas. A Marinha Alemã forneceu-lhes um sabão especial para tentar lavar a água salgada de suas peles, mas nenhuma água fresca poderia ser desperdiçada com limpeza, o que significa que, no início de uma patrulha, o submarino começava a cheirar com o odor corporal, enquanto os rostos dos homens rapidamente exibiam pelos faciais, pois eles não conseguiam se barbear. A imagem das tripulações de submarinos desta maneira parecia contradizer aqueles que serviam em navios de superfície, com seus uniformes impecavelmente arrumados e rostos frescos e barbeados, mas eles ganharam enorme respeito como consequência por prosperar em um ambiente tão sujo e ter um impacto incrível no esforço de guerra aliado que superava em muito o seu tamanho. Entre a tripulação, especialistas como operadores de rádio operavam frequentemente fora do turno principal, enquanto os responsáveis pelos torpedos viviam quase sempre em seus compartimentos, até mesmo dormindo lá em beliches ou redes. Com tanta atividade durante suas horas de trabalho, o sono sempre foi uma mercadoria preciosa para a tripulação. Os beliches eram apertados nos espaços do submarino, geralmente perto do corredor central, interrompendo o sono pela troca de turnos de trabalho de uma ponta à outra do submarino. A privacidade era quase inexistente para a tripulação, exceto ao ir ao banheiro. E mesmo assim, com apenas 2 banheiros a bordo, atendendo 50 homens, eles raramente tinham algum sossego para realizar essa função corporal vital, pois o próximo homem logo estaria esperando a sua vez. Membros da tripulação impopulares eram os que demoravam mais. Isso era particularmente real no começo da patrulha, com pelo menos um banheiro sendo sacrificado. Armazenamento extra, disponível apenas após o uso do conteúdo armazenado. No entanto, ao perseguir um alvo, dar descarga no banheiro era estritamente proibido, pois temia-se que o som fosse captado pelos hidrofones a bordo dos escoltas aliados que estavam à escuta da atividade de U-Boats. Essa não era a única ameaça que o banheiro apresentava para as tripulações de U-Boats, como os homens a bordo do bastante azarado U-1206 descobriram. Não sendo treinados adequadamente no uso do sistema de esgoto, um engenheiro a bordo girou a válvula errada, fazendo com que o banheiro inundasse e eventualmente começasse a encher o U-Boat com água, que chegou até as baterias. A entrada de água no compartimento da bateria era um dos cenários mais temidos para um U-Boat, pois isso poderia causar curtos-circuitos e a criação de gás cloro, que foi exatamente o que aconteceu. Os homens sufocados do U-1206 foram forçados a emergir na Escócia e abrir suas escotilhas para o ar, momento em que foram prontamente atacados, forçando-os a abandonar seus U-Boats, que rapidamente afundaram. Dadas essas condições, para elevar o ânimo de seus homens, muitos capitães de U-Boat empregaram vários métodos de distração. Isso incluía leitura, canto, jogos como xadrez e competições, sendo que os prêmios geralmente eram uma ração adicional de chocolate. Alguns dos nazistas mais comprometidos também usavam qualquer tempo livre disponível para ajudar a impulsionar a destruição do inimigo de Hitler, lendo de Mein Kampf ou reproduzindo gravações de alguns dos discursos inflamados do Führer. Isso se tornou especialmente importante mais tarde na guerra, quando as notícias da terrível devastação causada no país natal pelos bombardeios aliados chegaram a eles no porto. O pensamento de entes queridos sendo aniquilados pesava muito na mente dos jovens marinheiros escondidos,
no que muitos deles já estavam sendo referidos como caixões de aço. Embora a ameaça dos U-Boats estivesse longe de desaparecer até a rendição da Alemanha, sua eficácia havia sido dramaticamente reduzida à medida que as táticas e a tecnologia aliadas haviam corroído a quase invulnerabilidade de que anteriormente desfrutavam. Mesmo mergulhar oferecia pouca proteção, com o advento da tecnologia primitiva de sonar e armas aprimoradas, como o sistema de morteiro anti-submarino Hedgehog. Para muitos jovens marinheiros infelizes, seus últimos momentos de vida os encontraram encolhidos em seus U-Boats mal iluminados, ouvindo o som surdo da hélice de um navio de escolta aliado cortando a água, ficando cada vez mais alto à medida que se aproximava. Ouviriam-se respingos, indicando que estavam sendo atacados, e então as armas detonariam. O som era ensurdecedor dentro dos U-Boats, que seriam balançados em todas as direções, lançando a tripulação como bolinhas de gude. Então haveria a explosão final, aquela que acabaria com tudo. Um forte baque, seguido quase instantaneamente pela escuridão eterna da morte. E aí você tem a dura realidade da vida em um submarino alemão. Por favor, deixe um comentário abaixo com seus próprios pensamentos e reações, e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir, e te vejo na próxima vez.